O tema do patrimonialismo, eu acho que o tema, quer dizer, o conceito de patrimonialismo é o conceito talvez o mais importante nas ciências sociais entre nós, nas ciências humanas entre nós, né? E o tema do patrimonialismo normalmente é discutido como se ele não precisasse ser discutido, né? As pessoas que falam sobre o tema do patrimonialismo normalmente dizem, olha, é óbvio que o Brasil tem uma tradição de Estado patrimonialista, etc, etc, e aí começa o assunto. A ciência, obviamente, ela tem que destruir todos os mitos, né? A nossa não, a nossa se constrói a partir do mito. Que mito é esse, né? E é um mito construído a partir do que eu tenho chamado, usando a expressão do Nelson Rodrigues, de complexo de vira-latas, né? A gente precisa ter isso, a gente precisa se sentir um vira-lata realmente, né? Para que a gente possa aceitar esse mito como verdade. Como foi montado o mito entre nós? O mito entre nós foi montado em 1933, lançamento de um livro chamado Casa Grande e Senzala. Quem estudar a década de 30 no Brasil vai ver que isso foi uma revolução, né? Assim como Getúlio Vargas revolucionou e criou em grande medida na esfera material o Brasil moderno, né? O setor, a indústria de bens de capital, né? A reforma do Estado, quer dizer, pensou o Brasil maior, né? Do que o Brasil dividido em potentados rurais, que era o que nós tínhamos antes dele. E, por outro lado, Gilberto Freire encarou o desafio de pensar o Brasil tentando pensar o Brasil além da percepção do brasileiro como a lata de lixo da história, né? Porque é assim que nós éramos percebidos. Isso tinha a ver com o fato de que a ciência, nessa época, no contexto científico dessa época, o racismo, né, tinha foro de cientificidade, né? E o tema do racismo, quer dizer, o Brasil sendo um país mestiço, um país de mulatos, né, essa era o que se via nas ruas, etc., né? Era o último país do mundo, porque não tinha nem as virtudes do branco, nem as virtudes do negro. O que é que Gilberto Freire faz? Gilberto Freire também estava dentro desse contexto, né? Também estava dentro do contexto do racialismo e do racismo, né? Mas ele tentou operar uma mudança nisso, ou seja, o mulato, que era a marca da nossa inferioridade, passa a ser para ele o quê? A marca da nossa virtude, né? Então ele vai lutar porque o mito nacional. E por que o mito nacional é importante? Porque sem um mito nacional você não pode ter projetos econômicos e políticos de grande alcance, né? Porque você vai se ver com a sua lealdade ligada a poderes que são locais, né? De São Paulo, do Rio Grande do Sul, etc, etc, né? Então você não é brasileiro, você não consegue nem se pôr essa unidade como sendo algo que tenha substância, etc, né? E Gilberto Freire, então, tinha como inimigo, né? Quer dizer, tanto os poderes locais, quanto também o quê? Os Estados Unidos, né? Quer dizer, isso se impõe. Os intelectuais entre nós, desde o começo do século XIX, nunca compararam o Brasil com o México, com a Argentina e tal, sempre com os Estados Unidos. Seja de modo explícito, seja de modo implícito, não conheço nenhum exemplo de nenhum intelectual entre nós que não tenha, né, sofrido com esse tipo de comparação, que era, obviamente, uma comparação muito, muito desvantajosa para a gente. Todas as nossas hierarquias, quer a gente tenha consciência disso ou não, estão montadas na relação corpo-espírito. Isso tem a ver também, né, como não poderia deixar de ser, a forma como os países desenvolvidos se representam e os países subdesenvolvidos são representados, né? Então, Europa, Estados Unidos são países do espírito, né? Isso é extremamente importante para que a gente entenda o que está acontecendo agora e o que é que acontece no mundo, né? E os países subdesenvolvidos são ligados ao corpo, como, por exemplo, o mito nacional brasileiro, que tem a ver com o corpo. Por quê? Porque tem a ver com o brasileiro definido
pelas paixões do corpo, ou seja, emoção, sentimento, afeto, sexo, etc, etc. Né? E todas as virtudes do brasileiro vão estar associadas a isso, ou seja, hospitalidade, né? Abertura cultural, etc, etc. Né? O brasileiro é quente, não é isso? Europeu e americano são frios, etc, etc. Né? Toda a nossa autorrepresentação tem a ver, né, com, digamos assim, as virtudes ambíguas do corpo. Né? A genialidade de Gilberto Freire foi perceber o quê? Né? Ele não podia mudar espírito e corpo. Isso aí, né? Ele sequer tinha consciência disso, eu acho. Mas ele percebe isso intuitivamente e tenta o quê? E tenta jogar com as ambiguidades de ser corpo. Né? O seu corpo pode ser tanto emoção, né? Quer dizer, sentimento, está abaixo do espírito, mas o corpo pode ser também o quê? Abertura cultural. Ele juntou raça e cultura. Claro que isso não é verdadeiro, né? Mas isso também não importa. O que importa é que as pessoas acreditaram nele. Né? Então, essa abertura cultural vai ser a forma como o brasileiro vai conseguir ver minimamente suas virtudes. Né? Ou seja, aqui houve encontro entre culturas, o brasileiro é aberto, não é como o americano e tal, né? Ou seja, também não importa se é verdadeiro ou falso, o que importa é que nós aceitamos isso, até hoje nós nos pensamos desse modo, porque foi assim que Gilberto Freire nos pintou. Né? Isso está em cada célula nossa, de cada um de nós aqui. Né? A gente não reflete mais sobre isso. Né? E nós aceitamos isso. Né? Nós aceitamos essa representação de Gilberto Freire. Eu não vou entrar mais em Freire, porque eu acho, inclusive, que eu não tenho nada contra o mito nacional. Um mito nacional forte. Né? Foi necessário para Getúlio Vargas, por exemplo, tanto que Vargas incentivou esse mito. Ele passou a ser ensinado nas escolas a partir dessa época. Isso serviu como propaganda do regime, escola de samba e tal, tiveram que usar esse tema. A literatura passou a usar esse tema. Houve uma transformação material, espiritual do Brasil, né? A partir desse mito que foi um cimentador de solidariedade. O que é que eu vejo de problemático nisso? O que eu vejo de extremamente problemático nisso é que a nossa ciência social é montada a partir do mito. Isso é problemático. Tá? Isso é problemático. Um mito falso, de fio a pavio, tá? Passa o tema de que nós viemos de Portugal, não é isso? Tá? Que é uma bobagem. Tá? As pessoas são feitas pelas instituições. Tá? É fácil demonstrar isso. Tá? Pense na família. Tá? Nós iremos entrar isso depois que a gente falar sobre as classes e tal. Né? Na família você tem prêmios e castigos. Né? É assim que você vai. E aí, como você quer mais prêmios do que castigos, você vai sendo montado como ser humano a partir disso. A escola repete isso. O mercado de trabalho repete isso. Né? Forma a pessoa que é moldável para a vida, né? Nessas diversas instituições. Ora, a instituição que vai ser total no Brasil, a partir de 1532, é a escravidão. Ponto. Que não existia em Portugal. A não ser de modo muito tópico, isolado e passageiro. Né? Então, a família vai ser a família escravocrata, a justiça vai ser escravocrata, né? a política, a economia, etc. Os homens livres vão ser montados a partir dessa relação. Né? Onde está o português aí? Né? Mas a gente acredita nisso. Né? E a ciência social brasileira acredita nisso. Até hoje. Né? E começa como? Começa com o maior de todos, o pai da sociologia brasileira, Sérgio Buarque de Holanda. Né? Pai do amado por todos, Chico Buarque. Né? E Sérgio Buarque, hoje em dia, né? Ele é o pensador mais importante para que a gente pense o Brasil moderno. Né? Ele, ao mesmo tempo, é a base para o programa do partido de elite entre nós, o PSDB, né?
E, ao mesmo tempo, o nome da sala da Fundação Perseu Abramo, onde eu estava há pouco tempo atrás. Ou seja, né? Isso mostra o quê? A esquerda é colonizada pelo discurso da direita entre nós. Explica boa parte do que a gente está passando agora. Faço. Eu tenho dito em entrevistas que o PT estava muito fixado na questão do desenvolvimento social, sabe? A ideia de crescer com melhor distribuição de renda. E achou que isso resolvia o Brasil. O PT achou que isso resolvia o Brasil. Quando eu digo PT, eu estou falando que os dirigentes. No meu caso, eu escrevi um artigo em 2003, dizendo que o maior desafio do PT seria republicanizar o Estado. O Estado brasileiro era patrimonialista e precisava ser republicanizado. E eu entendo que essa tarefa foi relegada a um segundo plano. O PT imaginou que com a estrutura do Estado brasileiro, historicamente cristalizada num Estado patrimonialista, ele poderia, por dentro desse Estado patrimonialista, promover arranjos que favorecessem as classes populares. O que de fato aconteceu. Mas a reforma do Estado que não veio acabou comprometendo o projeto. Então, a maior lição que a esquerda pode ter desse período é a seguinte: não interessa qualquer Estado. Muitas vezes a gente acha que o Estado é, de novo, o negócio da rua, né? Você romantiza alguns. É a rua, é o Estado, e não é assim. Que rua, que Estado? Desconta. E a gente não se perguntou que Estado que nós devíamos legar. Não basta distribuir renda e melhorar as oportunidades econômicas. Você tem que ter um compromisso com a República. E a republicanização do Estado era uma tarefa a qual nós demos não nenhuma atenção, mas pouca. Porque efetivamente nós criamos a controladoria, nós fortalecemos a Polícia Federal, nós demos autonomia para o Ministério Público, tudo isso é verdade. Mas foi pouco diante do descalabro que é a organização estatal no Brasil. A interface do público com o privado, o déficit de republicanismo das instituições. Atenção, devagar com a luz. Leonel Brizola e Edmundo Muniz alertaram para não confundir a essência com a aparência. Parece, mas não é. E o que aparece é. A corrupção não é o motor da história. A corrupção não impulsiona a história.